Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui para mais um Save Talks e hoje eu estou aqui com a presença ilustre do Paulo Bockel. E aí eu já vou até, inclusive, passar a palavra para ele aqui, pedir para ele explicar um pouquinho para a gente quem é Paulo Bockel, contar um pouquinho da sua experiência e o que você está fazendo agora, como é que está a sua vida aí. Obrigado pelo convite. Acho que a ideia é a gente está montando a área de crédito na Absolute, né? Acho que é um desafio novo, né? Basicamente, eu já fez isso, né, em outras casas e está aqui já fazendo essa questão de distribuição, vivendo com crédito nos últimos 18 anos. Legal. Não que antes eu não tivesse feito, né? Tinha sido CFO da DASA, também trabalhando com crédito, antes no Family Office também trabalhando com crédito, trabalhando com investimento. E carioca, botafoguense, infelizmente. Mas está numa época boa agora, né? O Botafogo esse ano até que superou todas as expectativas. Investidor agora, acho que vai numa maré boa agora, hein, Boca? Tomara, né? A grande vantagem desse botafoguense é que você não está muito preocupado, né? Qualquer resultado tá bom, né? Tá valendo, tá valendo. Bockel, então vamos lá. Vou te fazer a primeira pergunta aí para a gente começar o nosso papo aqui e falar um pouquinho para o pessoal sobre mercado financeiro como um todo. Queria ouvir de você, assim, qual que é a sua visão do mercado financeiro brasileiro nesse momento aí? A gente está olhando as taxas de juros altas aí nos próximos anos. É isso mesmo? O que você está visualizando aí para o mercado? Acho que a grande discussão agora é o que o novo governo vai fazer, essa questão da PEC. E aí a grande discussão no final do dia é qual o montante, né? Então, bem variado. Eu acho que se a gente pudesse falar alguma coisa, o que espera quanto maior for o valor, mais difícil você vai ter a questão de redução de juros, né? Então, a gente vai conviver com juros altos e provavelmente o mercado ali de renda fixa, crédito, vai continuar relevante, né? Não que a gente dificilmente você vai ver um mercado voltando ali para uma taxa de 2, né? A gente vai continuar com taxas, mesmo que abaixo até de 2 dígitos, relativamente alta. A renda fixa vai continuar relevante na carteira dos clientes. Legal, legal. E aí, essa questão da inflação em juros americanos, europeus altos, como é que fica essa questão de câmbio? Isso influencia na renda fixa no Brasil, de alguma forma, esses juros altos lá fora? Como é que você está vendo isso? Acho que o grande ponto que a gente está vendo é a subida forte que você teve nos Estados Unidos, né, para combater a inflação. A inflação, embora no último dado tenha dado uns sinais de melhora, mas ainda é elevado. Então, a gente vai ver esse movimento continuando. E a Europa está um pouco mais, digamos assim, atrasada, né, com relação à questão de subida de juros, mais leniente no comportamento. Agora, o que a gente vai ver é uma taxa de juros maior, né, que a gente não via há muito tempo, né? Se olhar nos Estados Unidos, hoje a expectativa ali na casa de 4,90, né, de encerramento, é uma taxa, se você olhar no que aconteceu nos últimos 15 anos, muito alta. Sim, sim. E eu acho que isso acaba ajudando também, né? E eu acho que a gente está muito dependente, né, no final do dia, dependendo do que vai acontecer aqui no Brasil. E a taxa de juros lá de fora a gente vai ver mais alta, né? E eu acho que isso aí acaba impactando também bastante na questão do câmbio. E eu acho que o câmbio, no final, vai depender muito do que for feito nessa PEC, né? Então, quanto você pode ter acho que o fiscal aqui vai impactar muito, tá? Assim, então, é difícil hoje estimar quanto é que você vai, mas só a gente está olhando muito ali o que vai ser feito de fato, né? A gente está falando... As coisas estão acontecendo ainda, né? Estão acontecendo em intervalo grande, né? Não, você acorda que é 200, aí tira do teto, coloca no teto por um ano. Difícil você assumir que é por um ano só, mas tirou o Bolsa Família, então ano que vem não tem Bolsa Família de novo. Então essa dinâmica toda acho que ainda está muito incerta, né? Para a gente ver qual é o tamanho, mas estamos olhando com cuidado aí para estar tentando entender o que vai acontecer de fato, né? Tá bom. Previdência privada, né? Quando a gente começa a olhar para esse mercado, né, que é a nossa especialidade aqui na Sachs, e o que você está vendo para esse mercado, assim? O que você entende, e não só para agora, assim, também, mas você vê o mercado de previdência privada e aí agora, logicamente, com todas essas modificações aí, como isso impacta também? Eu gosto muito do produto, né? A gente está vendo que previdência em si, o produto tem vários benefícios, então 10% de taxa final, sim, você tem a questão de não ter come-cotas, né? Você pagar só o imposto no final.
A legislação melhorou consideravelmente, né? Então, se a gente hoje você consegue ter fundos multimercados e fundos de crédito basicamente iguais àqueles fundos, né, da 555, os fundos que você pode investir normalmente, né? Essa questão de legislação, pô, isso ajudou muito. E a gente está vendo hoje, basicamente, também você poder aplicar no exterior, né? Dependendo do tipo de fundo, né? Investidor for geral ou qualificado, o geral é 20%, o qualificado 40%. Ou seja, além de você ter todos os benefícios, os produtos começam a ser muito competitivos. Então, a gente está vendo, de fato, melhora grande e produtos iguais. Então, você pode, né, até fazer um planejamento, né, que seja, né, tributário, se você quiser para o longo prazo, comprando, por exemplo, um FGBL, né, e diferindo, né, postergando, atrasando esse pagamento do imposto. Então, a gente gosta, a gente entende que vai crescer, cada vez mais as pessoas precisam, né, ter uma previdência complementar, dado que a previdência privada, a previdência oficial, A social aí, o INSS, ela acaba tendo, em termos até de poder de compra, quando você olha ali em salário mínimo, ela tende a diminuir cada vez mais, né? Sim. E Boc, você está sentindo que essa procura pela previdência, a gente às vezes sente que, mas como a gente está muito submerso no produto, que está num certo hype, né? A gente não via falar tanto de previdência, pelo menos assim, apesar de ser um produto que tem bastante gente, muito dinheiro já investido, mas na parte de comunicação mesmo assim, você não via tanto no mercado isso sendo divulgado. Era muito ainda na mão do banco, do gerente ali. Você está sentindo que a população, de forma geral, está entendendo mais o produto, falando mais, ou é uma percepção nossa que... Eu acho que sim, porque historicamente a previdência era vendida também meio que como a contrapartida, né, no banco, acaba colocando o cliente, às vezes não entendia o produto, não entendia o que era a tabela regressiva, progressiva, aí resgatava, perdia dinheiro. Então, tinha um estigma ali também, e os produtos eram ruins, né? Sim. Se você olhar historicamente ruins. Algum tempo atrás, até os bancos hoje já têm fundos gestores independentes, a legislação também melhorou. Sim. Então, o conjunto ali do conjunto da obra melhorou consideravelmente. Então, antigamente não era um produto competitivo. Hoje em dia, o fundo é o mesmo que você tem na 555. Então, melhorou muito, as pessoas entenderam, na realidade, a necessidade de poupar no longo prazo. Esse benefício, que muitas vezes é difícil das pessoas compreenderem, do valor do diferimento, né, de você postergar, acaba aumentando 10, 20, 30, 40%, obviamente depende. Sempre quanto maior é o tempo ou a taxa de juros, sim, é um impacto muito grande. Isso tudo juntando, e a própria entendimento que a gente teve das pessoas depois da reforma da Previdência, né, que as regras, de certa forma, mudaram, as pessoas estão vivendo mais tempo, as pessoas precisam poupar um pouco mais para viver melhor no futuro. Acho que juntou tudo, né? Eu acho que esse mudou um pouco a cabeça das pessoas. Legal, legal. E, bom, fala um pouquinho pra gente aí sobre os fundos da Absolute mesmo, assim. Como é que vocês estão se posicionando aí para 2023? A gente basicamente está começando com fundos mais simples, né, para investidor em geral, aqueles produtos que têm uma volatilidade baixa, né, sem muita surpresa. A gente está comprando ali basicamente FDICs cotas sênior, letras financeiras, né, papéis bancários e títulos de empresas, né, basicamente debênture. A ideia, na realidade, é ter esse perfil conservador no primeiro momento. Legal. Então, são 4 fundos que a gente tem. Né, o Absolute Atenas é um fundo com liquidez de 1 dia. Né, esse fundo ele acaba sendo uma carteira muito curta, muito diversificada e bastante caixa também para você poder pagar o resgate no dia seguinte. Né? Então, o cliente, quando compra esse fundo, ele tem a propensão a resgatar. A gente está fazendo o de previdência, que é o Absolute Atenas, Atena Prev, né, e aí, basicamente, a gente tem, como está na legislação do investidor em geral, sim, você tem até 10 dias para pagar o resgate, esse é um fundo D6, D8, e aí você consegue ter, né, um retorno também relativamente bom, porque mesmo o prazo sendo curto, o perfil do investidor de previdência não é aquele cara que vai estar sacando. Sim. Então você consegue fazer uma carteira já competitiva. Estamos indo para um D30, D31, né, que é o Absolute Creta. E a ideia desse fundo é já fazer uma carteira um pouco mais olhando ali o longo prazo. Você tem 30 dias para
resgatar, de prazo de resgate depois 31 para receber o dinheiro. Esse foi uma carteira mais concentrada ali, mais de debêntures, né, mais pulverizada, vou ter um pouco menos de nomes, né, um pouco mais concentrada do que o Atenas. Legal. E um outro fundo que a gente tem de debênture incentivada em CDI. O debênture incentivada é aqueles títulos que acabam, né, investindo em títulos, né, que investem em infraestrutura. E a ideia desse fundo é fazer um fundo redeado, ou seja, a gente está trocando o benchmark, né, do título, né, que é de infraestrutura, que normalmente é em IPCA, para CDI. E a gente vai ter, então, um retorno ali, basicamente isento de imposto de renda, que esse fundo para pessoa física é isento, em CDI. Legal. Né? Então, esses 4 fundos nesse primeiro momento. E depois a gente vai criar, né, uma outra família, que são uma família de fundos para investidor qualificado. E aí você tem um prazo de resgate maior, você tem uma gama, né, de títulos que você pode colocar. Então, você pode colocar um FDIC mezanino, né, que é a classe ali intermediária em termos de risco. Você pode colocar um CRA, um CRI, um bônus externo. É um fundo que vai ter uma volatilidade um pouco maior e aí uma expectativa de retorno também um pouco maior. Legal. Então, está bem criando uma grade ampla, né? E a gente vai fazer isso aos poucos, à medida que você tiver os fundos crescendo, você vai lançando outro fundo, vai, né, testando o mercado, entendendo o que o mercado está querendo em termos de produto. E tendo públicos distintos também em termos de cliente. Né? Legal, legal, muito bom. Boca, sobre tecnologia, eu sei que sua especialidade é muito mais essa parte de investimentos, mas quando você olha para o mercado hoje, a gente tem uma série de fintechs que nasceram. Como é que você vê essa parte da tecnologia ajudando as pessoas nessa parte de investimento, nessa tomada de decisão, enfim, de qual fundo escolher, acesso também a esses produtos? Eu acho que mudou muito a forma de você investir, né? Então, a questão da tecnologia simplificou, né? Democratizou o investimento. Você pensar que algum tempo atrás você investir em fundos, né? Você precisava de 300 mil reais, você, né, tinha que preencher tudo em papel, mandava depois, o documento não estava preenchido certo, voltava, tinha que fazer de novo. Hoje Complexo demais, né? Hoje, basicamente, você entra na plataforma, aperta assina lá o termo, né? Clica lá o termo, você consegue, em minutos, fazer um investimento. Essa questão da simplificação que você teve do processo diminuiu, né, o ticket médio e democratizou. Isso vale para tudo, né? Sim. Você tem desde fundos de investimento, previdência, outros seguros e tudo. Isso, na hora que você simplificou, você está atingindo mais gente até fica interessada em saber porque ouviu falar, alguém fala e tudo, e você tem muito conteúdo hoje, então isso também ajudou nessa esse conhecimento todo, né, que está sendo divulgado, ajuda muito nas pessoas e mudou o comportamento. Se a gente pensar, né, que nem a gente estava falando aqui antes, da questão de previdência, há 10 anos atrás, o pessoal olhava a previdência para um produto que não se comprava, né? Assim, na realidade, Estava no balcão. o gerente vendia. Isso aí. E hoje em dia é um produto que você olha, você consegue comprar e consegue comprar sozinho. E escolher entre várias seguradoras, vários fundos, vários perfis, e o próprio produto melhorou. Então, essa questão toda, eu acho que você tem das fintechs, ajuda, né? Você pega, por exemplo, agora a história do Pix, né? Você tem várias carteiras digitais, aumentou a bancarização, né? Tem muita gente hoje, né? O Pix virou a nova moeda, né? Sim. Você vai tudo, né? Você paga por Pix. Então, você muda a forma das pessoas, né, operarem. Então, eu acho que a fintech é sempre importante porque, no final, muda a forma de você comprar ou usar o produto. Sim. Né? E isso você torna mais acessível, acaba mais gente usando, entendendo e daí vai. Legal, legal. Bom, Boca, primeiro te agradecer aí pelas respostas aí, acho que ajudou muita gente a conversar um pouco por quem está interessado nesse universo de investimento, quem está olhando agora também uma certa, não dizer insegurança, mas até uma certa dúvida do que vai acontecer agora no mercado. A gente está bem num momento de transição e está todo mundo mais ou menos esperando o que vai acontecer, né? Exatamente. Então, acho que é super importante ouvir de você, assim, também como é que está olhando o mercado. Até te pedir agora para a gente encerrar aqui, para você dar umas considerações finais, assim, o que o investidor
tem que olhar agora nesse momento? É um momento de cautela? É momento de investir? O que você está pensando? Assim, que ele tem que olhar esse momento agora? Eu acho que o grande ponto hoje que a gente tem é incerteza, né? Então, na realidade, às vezes ter conhecimento melhor do que aconteça é melhor. Agora, todo mundo está querendo saber, né? Então, eu acho que muitas vezes o investidor acaba tomando uma decisão precipitada, sem conhecer os fatos, uma decisão às vezes pode ser uma decisão errada. Sim. Eu diria que a gente tem que procurar conhecer, né, no final do dia, entender o cenário, o que deve estar acontecendo. Provavelmente, acho que a gente está chegando próximo, né, pelo menos com relação à PEC, como é que vai ser feita essa questão do orçamento do ano que vem. E aí tomar uma decisão, né, baseado nesses dados que a gente vai começar a conhecer melhor. É muito difícil você tomar uma decisão, por exemplo, hoje você tem informação, né? Muito. Então, a chance de você estar tomando uma decisão errada é grande. Então, eu diria que no final do dia sempre é bom você... às vezes é complicado você esperar o tempo, né? Também não chega. Mas eu acho que hoje, assim, está muito mais incerto do que a gente teve, porque a quantidade de cenários, né, que você acaba desenhando é muito grande. Sim. Mas eu diria que acho que vale esperar pelo menos um pouco para a gente ter um pouco mais de ideia. E se a gente está investindo no longo prazo, não faz sentido você ficar olhando muito para o custo, né? Eu estou investindo para daqui 30 anos, ok, a gente tem que olhar para todo o cenário. Não adianta desesperar agora, achando que vai resolver. Na realidade, o que você tem que ter é procurar ter uma carteira diversificada. Se você tem uma carteira diversificada, que vai acabar acontecendo que você vai perder, o outro você vai ganhar e acaba equilibrando, exatamente. Sim. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo Mota. Obrigado pela audiência aí. Logo mais a gente se encontra no próximo Save Talks. Até a próxima.